Muito bem, agora 11 horas e 20 minutos, a gente segue ao vivo no Download da Notícia, primeira edição. E agora aqui nos nossos estúdios da Avenida Paulista, a gente recebe a vereadora Janaína Pascoal, que é professora de Direito, então ela realmente entende das leis, porque legislar sabendo das leis é diferente, né, Janaína? Sim, eu até tenho trabalhado bastante esse ponto na sala de aula, mostrando para os alunos que muitas vezes as pessoas estudam direito pensando naquelas carreiras típicas, né? Advocacia, promotoria, magistratura, mas a arte de legislar, né, é direito por excelência. Sim. Então eu tenho chamado a atenção, no bom sentido dos alunos, para as carreiras no legislativo. Não só na condição de parlamentar, mas também nas muitas assessorias. Até um ponto importante é dizer para aqueles que querem uma carreira na política que passem a valorizar o assessor técnico. Porque nós temos uma cultura daquela assessoria que se confunde com campanha. Então, o assessor, muitas vezes, ele não é o técnico, né, que vai dar o instrumento, o argumento, a base para o parlamentar. Ele é o cabo eleitoral lotado no gabinete, né? E isso acaba derrubando, sem desmerecer o trabalho dos cabos eleitorais. Mas, no momento já, né, do exercício do mandato, isso acaba derrubando a qualidade do mandato, né? E para entender realmente o que pode virar uma lei, né? Porque vai realmente beneficiar a população, vai fazer com que aquela lei seja utilizada no município para que as pessoas tenham ali uma qualidade de vida melhor. Porque eu acho que realmente esse é o papel do vereador quando ele é votado e quando ele é eleito ali para nos representar. Claro. E quem vai participar também dessa entrevista, direto da Itália, Gabriele Tricânico. Gabi? Oi, Fabi. Olá, vereadora. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aí na Guardiã da Notícia. Então, vamos começar, né, Fabi? Eu quero começar já trazendo um projeto importante da vereadora que ela estava me contando nos bastidores, no qual foi aprovado pelo POT, que é o Programa de Operação Trabalho da Prefeitura. É um programa onde eles estão capacitando mulheres da periferia para serem cuidadoras de idosos. E eu quero que a vereadora conte um pouquinho desse projeto para a gente, porque aqui na Itália está rolando também algo semelhante proposto pelo governo italiano, que eu já estou fazendo as minhas apurações aqui. Então, eu desenhei esse projeto ainda durante a campanha, né, para vereadora, e muito embora, quando eu era deputada estadual, minha pauta estivesse mais relacionada a crianças e adolescentes, eu percebi, até por doenças que acometeram idosos da minha família, eu percebi a necessidade que a sociedade tem de se conscientizar para o desafio próximo de ter uma verdadeira legião, não só de idosos, mas de idosos demenciados. Então eu desenhei o projeto ainda na campanha, apresentei essa proposta durante a campanha eleitoral, e tão logo tomei posse e apresentei o projeto. Num primeiro momento, era um projeto até mais substancioso do que o que foi aprovado ao final, porque eu criava uma carreira mesmo de cuidador público. Depois de fazer uma reunião com o prefeito, ele disse que não teria condições de abraçar o projeto no primeiro formato, e foram feitos alguns ajustes para nós incluirmos esse projeto entre os vários cursos e carreiras do POT, que é um programa da prefeitura em que pessoas são capacitadas e remuneradas. Não, vamos dizer assim, com o piso que eu gostaria, né? Mas com uma remuneração que vai ser significativa para aquelas pessoas que estão sem atividade. O prefeito sancionou agora no começo do ano, então nós já temos, né, já é uma realidade na cidade. Ao longo do mês de novembro inteiro, nós fizemos um curso para cuidadores na Câmara, um curso de qualidade, porque eu e a minha assessoria acompanhamos. Então, esse curso vai se multiplicar pela cidade toda para preparar essas pessoas, em especial mulheres, né? Para que elas tenham condições e serão remuneradas para cuidar dos idosos da sua região.
Eu me inspirei também nos debates dos vários candidatos a prefeito na época, porque todos diziam que queriam criar renda para as mulheres na periferia. Então eu falei, bom, mas muitas vezes, não estou aqui desmerecendo, fala-se em artesanato, em fazer doce para vender. Eu mesma vendi doce, né, na minha adolescência, então não estou aqui desmerecendo. Mas nós podemos ir além, nós podemos capacitar essas pessoas, né, para que tenham renda cuidando dos mais carentes. Para as famílias que têm condições, é muito difícil você contratar cuidadores, remunerar. Às vezes você tem que contratar vários para poder ter ali É um custo alto, né? Muito alto. Então, assim, a gente vai ter muita gente para ser cuidada. A cidade já tem vários programas para os idosos, mas não são suficientes. E esse vem para poder liberar aquela filha, aquela neta que vai trabalhar, que vai estudar, né? E vai saber que o seu idoso, né, ou o demente da sua família está sendo bem cuidado. E eu falo de demência com tranquilidade, porque eu sei que é um tema que assusta, é um tema que deprime, mas que a gente vai ter que ter coragem de falar a respeito. Né? De encarar. Porque o desafio está aí. Olha só, 32 milhões de idosos no Brasil, segundo o último censo, 15,8% da população, e nos últimos 12 anos o aumento de 56%. A gente sabe que as pessoas estão vivendo mais, está tendo aí também uma qualidade de vida melhor, mas vai envelhecendo e com certeza a demência chega, outras doenças também chegam, e essa função de cuidador, ela acaba sendo fundamental, porque senão é um desgaste também dessa família. E eu vou além, por exemplo, eu acompanhei o curso que a gente fez lá na Câmara e meu pai ficou muito doente por um tempo longo, faleceu jovem, né? Eu perdi meu pai, ele tinha 70 anos, meus pais foram pais muito cedo. E eu digo assim, se eu tivesse feito esse curso antes, eu acho que eu teria enfrentado melhor a situação. Então, acho que é um tema que a gente vai precisar trabalhar muito e eu fico feliz de ter conseguido emplacar essa lei aqui na capital. E soube recentemente que eles estão tentando fazer algo parecido na Itália, né? Até porque a gente sabe, né, Gabi? A Gabi que está tendo essa experiência lá na Itália pode trazer para a gente esse depoimento, o quanto a população aí na Itália é uma população mais velha e eles buscam aí formas realmente de adequar o dia a dia a essa população. Eu já fiz uma apuração aqui, eu consegui algumas informações. Na verdade, o governo da Giorgia Meloni incluiu na lei orçamentária que ampliou, na verdade, significativamente uma ajuda social para as pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade na terceira idade. E aí, ao mesmo tempo, aumentou o valor pago aos titulares de pensão social. E aí, o que significa essa medida, né? Que chama cheque de inclusão, aqui na Itália, assegno de inclusione, né? É uma lei de 2023 que substitui a renda cidadania, que é o reddito de cittadinanza. Portanto, ele tem o objetivo de combater a pobreza, promover a inclusão nas pessoas vulneráveis. E como é que funciona para se qualificar e ter essa ajuda do governo? Primeiro, a família do solicitante precisa incluir pelo menos uma pessoa maior, com mais de 60 anos. Além disso, precisa cumprir alguns dos critérios, que é não ter uma renda anual inferior a 10.140 euros, né? Tem que ter uma renda anual inferior a 10.140 euros. Precisa preencher esses indicadores, né, da situação econômica equivalente. E aí, na sequência, o valor do imóvel não pode ultrapassar 150 mil euros. O patrimônio imobiliário deve ser inferior a 30 mil euros. E nenhum membro da família pode ter possuído, nos últimos 36 meses, motos acima de 1.600 cilindradas. Tem várias outras questões. E aí, depois disso, vem essa ajuda anual que ultrapassa os 1.300 euros, que pode ser utilizada para a contratação de cuidadores para esse idoso dessa família. Eu vou buscar as informações bem detalhadas aqui com o governo italiano e a gente vai trazer essa pauta mais aprofundada para a gente fazer esse paralelo com a lei da vereadora que já está acontecendo aí na capital paulista, Fabi.
e Janaína. Interessante também, Gabi, a gente pode fazer uma reportagem até na própria periferia e mostrar o quanto isso é necessário, né? O quanto ouvir as pessoas, porque a população, melhor do que ninguém, pode falar o quanto esse projeto facilita a vida dessas mulheres que querem sair para trabalhar e ter a segurança que seu idoso está ali sendo bem cuidado. Sim, ao lado dessa pauta, eu também fico feliz de dizer que eu consegui incluir no orçamento a previsão, porque nós não tínhamos uma rubrica para isso, de construção de ILPs. O que são as ILPs? Porque existem as ILPIs, na capital tem 16, que são instituições de longa permanência para idosos. É como se fossem casas de repouso públicas. Mas nós não temos na capital ILPs, que são instituições de longa permanência para pessoas que não são idosas. E muitas vezes o AVC, a paralisia cerebral, né, acometem pessoas com 30, 40, 50 anos. E pela legislação, você não pode colocar uma pessoa com menos de 60 anos no ILPI. E fica esse vácuo. A família não tem para onde levar esse parente, a família não tem condição de contratar o cuidador e isso acaba adoecendo toda a família, né? Eu visitei várias instituições na capital e o problema apareceu em várias dessas instituições. Então eu fico muito feliz de ter conseguido colocar no orçamento a rubrica para que nós agora pressionemos a prefeitura para abrir ILPs. Que é um vácuo aqui na capital e no país. Sim, é um projeto que pode se expandir para todo o país. Sim, porque São Paulo é vitrine. Sim. São Paulo é vitrine. Então, eu mesmo na Assembleia, eu propus projetos e consegui emplacar algumas leis que foram replicadas no país inteiro. Como a lei que vigora no Estado, que garante à mulher escolher fazer cesariana no lugar do parto normal, que é uma via de parto imposta no sistema público, que é mais barato. Sim. E, inclusive, infelizmente, por não observar essa lei, recentemente, aqui no estado, uma moça de 28 anos faleceu implorando para fazer uma cesariana e o médico, insistindo num parto normal, que é excelente quando é normal, quando não é uma violência. Então, assim, eu consegui e várias cidades e vários estados replicaram. Então, eu acho assim, São Paulo, o estado, São Paulo, a cidade, funcionam como vitrine. E a importância, Gabi, de projetos que a gente vê que realmente eles entram em ação e mudam a vida da população. Porque diversos projetos são votados na Câmara, né? Sim, veja bem, o Poder Judiciário e, em parte, o Poder Político querem colocar o vereador e o deputado estadual como meros fazedores de leis que dão nome para a rua. Então, aquele inferno de uma fila de projetos dando nome, uma fila de projetos fazendo homenagem, que, na verdade, por mais que as pessoas se apeguem porque tem que fazer alguma coisa, é uma inutilidade. Se a gente for parar para pensar, uma inutilidade. Então, um dinheiro enorme sendo gasto. E quando um vereador, um deputado peita o sistema e quer efetivamente fazer lei, e as constituições federal e as estaduais permitem, e as leis orgânicas também, vem o judiciário, vem alguém questionar e quer derrubar, entendeu? Então, precisa que o legislativo municipal e o legislativo estadual, se fortaleçam, coloquem quadros técnicos para levantarem a cabeça e enfrentarem. Porque senão a gente vai ter uma centralização muito grande. Tinha uma coisa muito boa, da gestão do Paulo Guedes ali no governo Bolsonaro, que era menos Brasília, mais Brasil. A ideia de você fortalecer os municípios, que é o contrário do que está fazendo o presidente Lula, O presidente Lula está centralizando o poder, tanto por meio da reforma tributária, agora por meio dessa PEC da segurança pública. Então, assim, eu sou bem municipalista, mas tem que ter gente com qualidade para enfrentar. Entendeu? Para enfrentar. Essa questão municipalista é uma pauta forte da Gabi, né, Gabi? Exatamente. Eu sempre defendo a cidade descentralizada, o regionalismo, o municipalismo em todo o estado de São Paulo, porque as pessoas vivem na cidade, vereadora? Elas não vivem no estado ou no país.
Então, as coisas têm que acontecer ali na cidade. Mas eu quero virar essa pauta e falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no nosso estado de São Paulo. Recentemente, a vereadora fez publicações polêmicas nas redes sociais, sem medo, né, de ataques, tanto da esquerda quanto da direita. E uma delas, eu vou pedir para o pessoal colocar na tela. Cadê? Essa foi a primeira. Não sei os motivos do governador, mas sei que Flávio foi extremamente arrogante ao anunciar que a candidatura de Tarcísio à presidência estaria descartada. Quem é ele para decidir? A direita realmente deveria se unir, mas para enquadrar esse filhinho de papai. Vereadora, eu queria que você comentasse, você que é uma presença forte, vamos fazer uma produção? Para a gente começar a desenhar esse cenário nessa semana, levando em consideração que na semana passada o governador Tarcísio apanhou de todos os lados por conta aí de todo esse cenário, mas tem uma esperança ainda do Tarcísio ser o candidato à presidência da República. Tem ou não tem, Janaína? Veja, a esperança é a última que morre, né? Mas essa família Bolsonaro é difícil. Então, assim, ontem eu encontrei o governador na missa pelo aniversário de São Paulo, pedi a ele, né, que considerasse, que refletisse, porque nós precisamos de pessoas com coragem para enfrentar, né, esse totalitarismo do bolsonarismo. Porque, assim, não é porque o presidente, né, teve uma história, respeito à história do presidente, não é porque ele está sofrendo uma injustiça, o ex-presidente, né, com essa prisão absolutamente desproporcional e desnecessária, que nós temos que abaixar a cabeça para a imposição de um filho que, primeiro, não tem história para ser presidente da República, não tem o carisma, né, necessário para ser presidente da República e é um dos grandes responsáveis pela derrocada do governo do pai. E eu digo isso porque eu acompanho política no detalhe. Eu não fico esperando para saber o que um está falando e o outro está falando para poder dizer que eu concordo ou discordo. Eu acompanho. Eu formo a minha opinião. E eu lutei muito para eleger o Bolsonaro. As pessoas dizem que eu surfei a onda do Bolsonaro, mas foi o contrário. Porque eu, quando fiz o impeachment, nem sabia que Bolsonaro existia. Sim. Da mesma maneira que Sérgio Moro, Delaiol, quando fizeram a Lava Jato, não sabiam que Bolsonaro existia. Entendeu? Aí ele aproveitou o vácuo que nós criamos, se elegeu. Eu fiz muita campanha para ele, fiz mais campanha para ele do que para mim. Quando ele foi eleito, estoura a bomba do Queiroz. Porque as pessoas esqueceram do Queiroz, mas eu não vou deixar esquecer. Entendeu? Para proteger Flávio Bolsonaro, aí Bolsonaro se alinha, né, com quem já estava no poder, com quem já estava dando as cartas e mata a Lava Jato. Ele mesmo disse que matou a Lava Jato. Só que ele disse que matou porque acabou com a corrupção. Mas ele matou porque ele não queria que alcançassem o filho dele. Não é assim? Sim. Ele aplaudiu quando derrubaram a prisão em segunda instância e soltaram o Lula. Ele avalizou o juiz de garantia que dificultou as condenações e as prisões. Então, assim, gente, nós não podemos, colocar a cabeça dentro do buraco na areia e fingir que não aconteceu tudo o que aconteceu. Agora, nós vamos ser obrigados a engolir esse rapaz como candidato? E tem um ponto que eu só acordei para ele nesses últimos dias, dialogando com muita gente, que é o seguinte: vamos imaginar, porque a pessoa está vendo os números aí, né? Que o rapaz passa para o segundo turno. Tudo bem, vamos imaginar, ele é o candidato e ele passa para o segundo turno. Vai Flávio e Lula. Muita gente, né, com a resistência a Bolsonaro, ou não a Bolsonaro, mas indignado com o fato desse rapaz ter aniquilado o governo de direita que chegou ao poder, porque ele aniquilou, pode deixar de votar por ser ele. Pessoas que votariam em Tarcísio, pessoas que votariam em Caiado, pessoas que votariam em Zema. A rejeição, né? Entendeu? Vão deixar de votar. Então não pode pensar só no primeiro turno, tem que pensar no segundo também. Nós precisamos nos unir para impedir a candidatura de Flávio Bolsonaro. A senhora tem falado muito isso com relação à união da direita. A direita está unida? O problema é o seguinte: as pessoas têm medo.
Então, quando eu converso, né, vamos dizer assim, quando eu levo esse meu pensamento ou para uma pessoa individual ou nas redes, muitos quadros da política, assim, privadamente, né, concordam. Mas e a coragem de falar? E para ter peito de enfrentar o policiamento das redes? E o medo de perder voto nas próximas eleições que já estão aí? Aqueles que serão candidatos? Então tem esse problema. A questão do posicionamento realmente efetivo. Agora é o seguinte, ou pensa o país, né? Ou a gente vai perder uma grande oportunidade. Gabi? Vamos para um segundo post. O bolsonarismo é curioso. Nunca acreditam nas pesquisas de intenção de voto. Agora, usam as pesquisas para nos fazer engolir a candidatura de alguém que nunca fez nada pelo Brasil. Quando pedimos que apontem uma qualidade do seu pré-candidato aos bolsonaristas, eles ficam calados. Vale lembrar que em 2019 foi Toffoli quem salvou Flávio Bolsonaro ao atender o pedido de defesa do senador, suspendendo todas as investigações iniciadas com base nas comunicações do COAF. Essa decisão foi a primeira grande perda no importante processo de depuração do país, iniciando com o impeachment e com a Lava Jato. À época, queríamos fazer a lava-toga, ao lado do MP Pró-Sociedade, pediu o impedimento do ministro, e o que fez Bolsonaro, para salvar Flávio, enterrou a Lava Jato, enterrou a lava-toga. Quem de verdade ama o país sabe que essa candidatura é uma indecência. Insisto que os governadores de centro-direita deveriam se unir contra esse escárnio, sem medo da intimidação das redes e meia dúzia de fujões que não vivem no e para o Brasil. É mais ou menos o que a vereadora acabou de falar, mas eu queria destacar essa questão das pesquisas, né? Porque sempre esse grupo bolsonarista, né, sempre disse que as pesquisas eram compradas, fraudadas, que não acreditava em pesquisa, mas agora está tendo um movimento gigante na internet por conta dos resultados das pesquisas, e eles mesmos estão se mobilizando dessa estratégia de guerra virtual. Gostaria que a senhora comentasse. Não, é um pessoal que lida com uma fé cega, né, em seres humanos, que eu acho que não tem maior heresia do que você ter fé cega em seres humanos, né? Eu lembro quando, nas últimas eleições, eles criaram esse inferno de que a eleição tinha sido fraudada, de que as pesquisas estavam compradas, levaram aqueles coitados ali para Brasília, aquele inferno do 8 de janeiro, um monte de gente presa, por causa da loucura generalizada que eles criaram, que eles plantaram. Agora, as mesmas pesquisas, os mesmos institutos estão sendo endeusados porque colocam Flávio, né? Só que tem que lembrar o seguinte: Flávio pode estar bem nas pesquisas, mas se ele passar para o segundo turno, como é que vai ser no segundo turno? E aí muita gente diz, não, nós temos que lançar vários candidatos para dar opções. O problema é o seguinte, gente, o bolsonarismo faz 20%. Esses 20% serão preciosos para levar o candidato ao segundo turno. Quem é que vai aglutinar com Flávio no segundo turno? Eu não vejo os partidos de centro-direita felizes em apoiar Flávio Bolsonaro, tá? Não vejo. O PT tem muita força no Nordeste. Então, assim, a chance desses partidos ainda migrarem no segundo turno para apoiar Lula é real, para além da rejeição dos eleitores. E assim, gente, vamos ser honestos, o que é que esse rapaz fez pelo país? O que ele fez pelo Rio de Janeiro? O histórico, né? Entendeu? Alguém consegue apontar um projeto que esse rapaz tenha apresentado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que ele tenha aprovado como lei? Alguma fiscalização que ele fez como parlamentar? Alguém consegue apontar um projeto que esse rapaz tenha apresentado no Senado Federal? Agora, pera lá, pega Caiado, pega Zema, pega Tarcísio. Eu não falo de Ratinho, não é por ter nada contra ele, eu conheço menos, tá? A carreira dele, Eduardo Leite, a vida dele, o próprio Eduardo Leite, né? Então, assim, gente, nós estamos jogando currículos fora, histórias fora, para colocar, né, como nosso candidato um cidadão que não tem nada além de ser filho. Vereadora, a colocação após o lançamento da candidatura dele, onde ele fala que a candidatura pode ser negociada, já iniciou no término, né?
Então, uma candidatura a presidente da República, que ele fala que pode ser negociada, nem ele acreditava. Então, mas ele falou isso num primeiro momento, né? Depois mudou. Eles são muito vaidosos. Não é só Flávia, é Eduardo, é Carlos, é o pai. Entendeu? Eles são muito vaidosos. Eles estão, de novo, prejudicando o país. Agora, qual o peso da Michelle nesse contexto? Porque ela, apesar de não falar de uma forma totalmente efetiva, que é contrária aí à candidatura dele, mas ela curtiu o post quando falou que o Brasil precisa de um CEO, que foi feita a postagem pela esposa do Tarcísio de Freitas. E em vários momentos ela tem posicionamento favorável à candidatura do Tarcísio. Qual seria o peso da Michelle? Olha, hoje ela é um quadro político com vida própria, né? Muito embora os bolsonaristas queiram colocá-la como um apêndice do ex-presidente, hoje ela já não é, né? Assim, dependente do ex-presidente. Não estou dizendo que se ela vamos imaginar que ela venha se separar, que ela vire uma inimiga, não estou dizendo que isso não prejudicaria uma carreira política dela, não é isso. Mas ela já tem um público próprio, né? Pela sua condição de evangélica, pela sua abordagem, pelo seu trabalho com muitas viagens em prol das mulheres. Então, eu vejo como um quadro feminino significativo. E nesse ponto, o pastor Malafaia tem razão, né? Uma eventual chapa de Tarcísio com Michelle é uma chapa que tem força, que tem potencial, né? Porque fala em dois públicos, né? Tarcísio católico, Michelle evangélica, Tarcísio engenheiro, com esse histórico de obras, né? Michelle com essa penetração nas mulheres. Então é uma chapa que tem chance. Que a senhora defende? Eu não digo que eu defenda. O que eu acho é que não dá pra gente se afundar numa candidatura de Flávio Bolsonaro, Vereadora, entendeu? Um minutinho, que a Gabi quer participar. Gabi? Fala. Só para fechar a última publicação da vereadora que eu separei aqui, que foi justamente sobre essa chapa Tarcísio Michelle, como a chapa da direita. Ela escreve assim: peço a Deus que Bolsonaro tenha compreendido que precisamos competir para ganhar e não só para participar. E aí eu te pergunto, né? O Tarcísio tinha marcado a visita semana passada ao ex-presidente Bolsonaro na quinta-feira e remarcou para essa semana agora. Existe a possibilidade dessa conversa com o Bolsonaro, de que o Tarcísio, de fato, vá tentar mudar a cabeça do presidente e explicar o cenário real? E já que você também ontem conversou com o governador Tarcísio na missa em aniversário de São Paulo, vereadora? Eu não posso afirmar, né? Mas pelo pouco que eu conheço o governador, eu entendo que não partirá dele essa tentativa de convencer o ex-presidente. Ele tem muito respeito pelo ex-presidente, ele tem gratidão. Tem uma lealdade aí, reconhecimento, né? Não acho que seja uma questão de interesse, como as pessoas falam, não, ele tem interesse, não é isso. Me parece que é sincero e eu duvido, pela questão até de hierarquia, que ele vá lá falar qualquer coisa em prol de uma candidatura própria. Mas ele vai e quem sabe, né? Quem sabe o próprio ex-presidente não toma alguma iniciativa. Agora, ele está fragilizado do seu ponto de vista da saúde, fragilizado nessa condição de prisão. E os filhos têm muita força, né, com relação ao pai, muita pressão, aquela guerra entre os filhos e a atual esposa, que não é a mãe dos rapazes, então tem toda uma questão familiar também envolvida. Eu não sei se o presidente vai ter força de enfrentar os filhos. Verdade seja dita, ele não teve força para enfrentar os filhos sequer no mandato. Porque se o presidente tivesse enfrentado os filhos, eu não digo prejudicar os filhos, perseguir os filhos, mas dizer o seguinte: olha, cada um tem o seu mandato, cada um vai cuidar do seu trabalho e eu vou cuidar do meu. Ele não teve força para fazer isso durante o mandato, que dirá agora, fragilizado. Eu digo o seguinte: no momento que o Lula precisou, ele veio buscar um vice em São Paulo, que é o Alckmin. Eu não acredito em nenhuma candidatura que o Tarcísio sai candidato a presidente sem alguém do Nordeste. A senhora acha que pode ter essa possibilidade? Eu acho que tudo é possível de ser conversado, né? O que me parece é que a gente não pode, por exemplo, queimar quadros. Então vamos imaginar, todos esses potenciais presidenciáveis saem à presidência. É uma grande perda. Por quê?
Porque nós precisamos de um Senado forte, seja quem for o próximo presidente da República. Então nós temos hoje Zema, que já não pode mais concorrer ao governo. A depender de quem vem à presidência, Zema sair à presidência é uma perda, porque ele ganha como senador na certa. Eduardo Leite, idem. Ratinho, idem. Então, assim, eu acho que eles precisariam de verdade sentar e criar uma estratégia da centro-direita. Porque senão nós teremos de novo um Senado fraco, um Senado de segundo time, vamos dizer assim. Entendeu? E nós podemos ter um Senado de primeiro time. Eu não acho que nós precisemos necessariamente ter esse regionalismo, porque existem alguns nomes que são nacionais. Aliás, Fabi, sabia que a nossa vereadora saiu candidata ao Senado, teve 500 mil votos e gastou 49 mil reais? Do meu bolso mesmo. Um feito, né? Realmente é um feito. 500 mil votos. Sim. A gente sabe que 2026 é ano eleitoral, fica todo mundo nessa expectativa do que vai ser, até por conta desse posicionamento da direita, mas a gente também quer saber muito do trabalho da vereadora na Câmara. A gente já destacou alguns projetos aqui e o Rico como um habituê da Câmara Municipal. E conversamos sobre isso já hoje. Para que a gente também destaque e use esse espaço para a população entender que esse voto é útil, né? Não, é muito importante. As pessoas precisam olhar para os parlamentos estaduais, municipais. Não é só pela questão dos projetos, é pela atuação na fiscalização do Poder Executivo, pela destinação de recursos. Sim. Então, assim, nós precisamos padronizar essas tais emendas. A imprensa olha muito para as emendas federais porque elas são maiores, mas existem emendas estaduais e municipais também. E muitas vezes as pessoas escrevem ali de próprio punho um projetinho para tocar tambor na frente de uma escola, para cantar alguma coisa, e levam 100 mil reais, 200 mil reais, entendeu? Para bater uma bola, Não é assim, a gente tem que ter critério. Então, você colocar pessoas capacitadas, qualificadas, sérias nos parlamentos estaduais e municipais, faz muita diferença. Até porque quando a gente fala em Câmara Municipal de São Paulo, é um outro orçamento, né? Sim, é um outro, é um orçamento muito elevado, muito embora as emendas parlamentares sejam pequenas, no geral o orçamento é muito elevado, Mas assim, a gente precisa ter esse olhar, e o papel da imprensa nesse aspecto é fundamental, porque a imprensa fica muito centralizada, lá em Brasília, muitas vezes repetindo pauta. Quando você pega, a gente aqui não, vereador, pauta, a gente aqui acompanha isso. Eu parabenizo por isso, mas a gente precisa efetivamente jogar a luz, Jogar a luz. Até para que a gente tenha menos nome de ruas e projetos que não mudam a vida da população, e tenham mais projetos como esse, o primeiro que a vereadora apresentou, que é com relação aos cuidadores, às cuidadoras, Extremamente importante. Extremamente importante. E eu queria que a senhora destacasse também quais são os projetos para esse ano de 2026. Sim, eu tô com vários outros tramitando. Um que eu considero muito importante, que é para não permitir que criança e adolescente durmam nas ruas de São Paulo. A esquerda tem essa mania de dizer que o direito de ir e vir significa deixar a criança, ao Deus dará, na rua. E eu entendo que isso aí é, na verdade, omissão do Estado. Então, tem um projeto tramitando para obrigar que a criança que está na rua, que haja uma busca ativa das famílias imediatamente, e se a família não tiver condições, que essa criança seja abrigada imediatamente, informada à justiça, a vara da infância e da juventude, para poder tomar as providências cabíveis. E as crianças que estão na rua, dormindo com as famílias? Então, nós precisamos... Tem muitas famílias na rua, depois da pandemia. Sim, a gente tem várias questões. Tem a questão econômica? Tem. Mas também tem, e aí eu vou pisar aqui, vou meter o dedo na ferida, tem instrumentalização de criança. Claro. Porque tem família que tem até casa e que fica na rua para usar a criança para pedir dinheiro. E nós temos muitos programas sociais, federais, estaduais e municipais. Nós temos vários programas de habitação e de abrigos. E muitas vezes a família diz não e expõe o filho a todo tipo de violência. Que é crime, né? Então tem que parar com esse paternalismo. Criminalizar. E tem que começar, não digo nem que tenha que ir direto para criminalização, mas no mínimo a responsabilização. Chamar. Essa criança está indo na escola,
né? Onde é que o senhor mora? Onde é que a família tem casa? E é o seguinte, ofereceu alternativa, não existe o direito de ficar na rua, entendeu? Fica na rua se não tem alternativa. Se tiver alternativa, não existe o direito de ficar na rua, porque a rua é de todos. Então, assim, esse é um projeto que eu tenho em trâmite. Eles gostam de dizer que isso é higienismo. Isso não é higienismo, isso é responsabilidade social. Né? Até para dar oportunidade para essa criança, porque a partir do momento que ela passa a fazer parte desses projetos, tanto com relação à moradia, ao acolhimento e à educação, principalmente. Sim, entendeu? Através da educação que a ela vai criança é usada, porque, por exemplo, se você tem um barzinho e sua filha está te ajudando ali a atender o balcão, o povo da esquerda quer te processar. Agora, se você tá na rua e bota sua filha para vender bala no farol, no meio dos carros para ser atropelada, aí não. Aí é direito de ir e vir. Então a gente tem que enfrentar essa discussão sem medo. Sem medo de perder voto, né? Sem medo do Ministério Público vir para cima, porque infelizmente tem que ser dito também, né? As carreiras jurídicas hoje estão muito permeadas pela esquerda. Tanto é que os parlamentares de direita, quando ousam questionar, são acionados, são alvos de inquéritos. Entendeu? Então, assim, a coragem não é só de enfrentar a política. Não, o enfrentamento hoje tem que ser em vários órgãos, não só porque é questão de apologia política, e sim de leis que têm que ser executadas e não são. E agora, com relação a alguns projetos que eu pretendo apresentar, eu quero muito trabalhar a pauta de que São Paulo é a capital mundial da liberdade religiosa. Eu quero trabalhar, ontem já conversei com a secretária de Relações Internacionais, a doutora Ângela Gandra, já falei com alguns outros quadros do governo sobre isso. Estou preparando 2 projetos, um para impedir que prédios sejam públicos, sejam privados, exijam que as pessoas deem digitais para ingressar, porque hoje é uma invasão de privacidade absurda, né? Eu presido a CPI lá na Câmara, que está investigando a atuação dessa empresa estrangeira que veio aqui, escaneou as íris de todos os cidadãos, a gente não sabe para quê. Entendeu? Inclusive pagaram. E agora, você vai em qualquer prédio particular, você tem que colocar os 10 dedos, você tem que tirar foto, você tem reconhecimento. Vão fazer o que com esses dados? Então, eu estou preparando um projeto para impedir isso aí. Se você pegar a Lei Geral de Proteção de Dados, tem que ter uma explicação lógica entre o que se exige de informação, né, pessoal, personalíssima, e a necessidade da segurança. E ninguém presta satisfação para o cidadão. Então, assim, isso é um ponto que eu quero abordar já no início desse semestre. E um outro projeto que eu estou trabalhando também, e é uma pauta que eu trabalho na faculdade, que eu dou aula de bioética na Faculdade de Direito da USP, é essa questão da doação de esperma desenfreada, né, para clínicas de reprodução assistida. Então, por exemplo, a normativa do CFM, ela exige que haja um limite. Por exemplo, no espectro ali, num raio de 1 milhão de habitantes, o doador pode, né, dar o seu material. Nós somos 12 milhões. Como é que é isso aí? O cidadão vai doar para 12 clínicas em São Paulo? Quantos filhos ele vai fazer? Sem um saber do outro. Como é que a gente garante que esses irmãos não vão se encontrar, não vão se relacionar? Como é que a gente garante? Então, assim, as normas que nós temos hoje não são suficientes. A Câmara Municipal tem sim poder de legislar em área de saúde. Tem que regulamentar. E eu vou querer mexer nisso. Tem que regulamentar, não tem outro caminho. Eu vou querer mexer nisso. Tem uma regulamentação mais específica. Né? Hoje tem resolução do CFM, mas me parece assim permissivo demais. Fiz um levantamento com relação ao resto do mundo. No mundo está permissivo demais. Tanto é assim que já tem caso de cidadão que tem 500 filhos. Né? Tem caso de cidadão que tinha um gene recessivo para câncer e gerou um monte de criança com uma tendência, né, já desenvolvendo cânceres. Como é que é isso aí? A gente tem que tomar cuidado para não pensar o seguinte, é porque a ciência possibilita fazer, tem que fazer. Né? Se a ciência possibilita fazer, vamos analisar eticamente e avaliar se é caso de fazer ou não. Tem a coisa genética também, o que leva, né? O que leva para a próxima criança, tem que, já que estão
caminhando para isso, eu acho que tem que ter uma regulamentação também para isso. Não, e é interessante. Ver a vida pregressa da pessoa que está fazendo doação. E é uma coisa interessante que eu falo aqui, aí neste ponto, para estimular os parlamentares federais, é o seguinte, quando a gente pensa em termos de direito da criança, né, se a criança foi concebida no casamento, fora do casamento, ela tem direito a alimentos, ela tem direito à educação, ela tem direito a tudo com relação a esse pai. Claro. Agora, se ela é gerada em RA, que é reprodução assistida, não tem. Onde é que a Constituição excepcionou isso? Então, que negócio é esse do cidadão fazer assim, 500 filhos e não ter responsabilidade nenhuma? Mas não existe regulamentação para isso, vereador. Entendeu? Então, assim... Nem estadual e nem federal. Tem lá na resolução do CFM que, a meu sentir, neste ponto, de que o doador não tem responsabilidade nenhuma, é inconstitucional. Entendeu? É inconstitucional e fere o ECA. Agora, esta pauta especificamente de direito a alimentos, aí já não entra na competência da Câmara. Agora, a pauta de regulamentar, tá lá sim, eu vou enfrentar. Então, para a gente concluir aqui... Deixa eu só fazer uma parte. Então, quer dizer o seguinte, o COP, é o nosso assistente aqui, faz uma doação e aparece um filho no Rio Grande do Sul. De repente, descobrem por A mais B, que a gente sabe que as pessoas se cruzam, que ele é o pai. Ele não pode ser processado e ser obrigado a pagar direitos. Se a gente pegar ao pé da letra as resoluções do CFM, as normativas éticas, teoricamente, e os contratos que são assinados ali com as clínicas, teoricamente não. Mas, gente, presta atenção. Então, quem assinou, só um minutinho, quem assinou esse contrato foi quem recebeu o material genético. Não é a lei. Não foi a criança. Não. A criança, pela Constituição Federal e pelo ECA, tem direitos absolutos, irrenunciáveis. Claro. Entendeu? Então, amigão, vai ter que pagar alimento, vai pagar sim. pensão, bonitão. Entendeu? Tá pensando o quê? Sobrou pra ele. Vai fazer doação que você vai ver. Pensando em doar, já ficou responsável por uma criança que nem sabe se... No Rio Grande do Sul já tem filho seu, então. Olha lá. É isso mesmo. Vereadora, para a gente concluir aqui, a expectativa para 2026, a senhora já falou aí de muitos projetos, né? De possibilidades aí de projetos, mas expectativa... Vai ser um ano tenso, né? Amiga, já tá. Nossa senhora, tem hora que eu vejo, até choro. Não chore, vereador, eu choro. Eu choro, porque foi trabalho demais, esse povo jogou tudo pela janela, entendeu? A gente tá com uma perspectiva aí de ter um governo petista pela, sabe, quatro mandatos de Lula. O que é isso, gente? Né? E uma inabilidade do lado de cá assustadora, entendeu? Então, assim, é um ano tenso. Peço a Deus, né? Quando eu falo peço a Deus, peço mesmo, né? Que ilumine a cabeça dessas pessoas, que pensem menos em si, que pensem mais no país. Vou estar muito atenta, né? Dialogando com quem entender, né? Que deve me ouvir, ou com quem queira trocar ideia. Vai ser um ano difícil. Vai ser um ano difícil. Eu quero agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios da Guardiã da Notícia. Saiba que os nossos microfones estão sempre abertos para que a gente possa realmente falar desses projetos para a cidade e dos projetos realmente que interessam para a população brasileira de forma geral, porque eu acho que quando a gente leva informação e explica para a população de que forma realmente aquele vereador, qual é o trabalho que ele está fazendo e na ponta de que forma que isso está realmente afetando a sua vida, a gente faz um mundo melhor, porque as pessoas precisam entender o que é política, né, vereador? Posso usar mais um segundo? Pode, lógico. Justamente por ser ano eleitoral, é muito importante que as pessoas que têm vontade de participar da eleição, que já comecem a fazer reuniões, buscar os partidos nas suas cidades, entender como é que estão sendo constituídas as chapas, sobretudo as mulheres, né? Nós precisamos muito de mulheres nos cargos. Parece brincadeira, mas ainda é difícil conseguir que as mulheres queiram participar da vida pública. Então, não é para deixar para pensar, sabe, perto da eleição. Vereadora, tem que pensar já, porque o limite para filiar, se eu não estou equivocado, é 7 de abril, né? Então, tem que pensar já para fazer as reuniões, para poder se filiar, entendeu? E enfrentar. Estou aqui convocando. Quem quiser falar, exatamente, responder essa convocação ou te encontrar,
quais são os seus contatos, redes sociais, por onde? Jesus. Bom, vamos lá. Tem o gabinete, estou no 421 ali da Câmara Municipal. Tem o e-mail institucional que está no site. Eu vou dar o meu e-mail do Gmail, que eu sei de cor, que é janaínapascoal7@gmail.com. Mas no site da Câmara tem o institucional, que eu nunca lembro de cor. O gabinete está aberto sempre. A minha principal rede social é o Twitter, né? Que é o Janaína do Brasil. No Twitter, que não é mais Twitter, né? X. X. Tem o Instagram também. Então, assim, são esses os caminhos. Eu não vou dar meu WhatsApp direto aqui, porque senão vou endoidar. Não mas faça isso. A maioria das pessoas tem. Não, mas a gente vai fazer a publicação nas nossas plataformas e vamos colocar seus contatos. Tá bom, meu anjo, obrigado. E a senhora já fica convidada para segunda-feira que vem. Pode ser. Vê na sua agenda. Pode ser. Segunda-feira que vem pode vir aqui de novo. Pronto, tá bom. Tá bom? Deus abençoe, gente. Boa semana, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Eu peço ao povo brasileiro que não desistam. Com certeza. Tá? Não desista, que a gente precisa. Importante. E não vão embora do país. Isso. Porque o pessoal tá mandando os filhos embora. Sejam ricos, sejam pobres, para fazer carreira fora. Pelo amor de Deus, se a gente perder os cérebros, né? Aí sim a gente tá lascado. É verdade. Tá bom? Aí, vereadora, com visão nacional. É isso aí. Né, Fabi? A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência tem o Alto Tietê aqui na Guardiã da Notícia.